Dica técnica Zen. Características das polias do alternador Zen. A polia do alternador é a responsável por passar o giro do motor do automóvel para o alternador através de uma correia. Diferenças entre elas. Existem 3 gerações de polias de alternador. A Zen desenvolveu e aprimorou os 3 modelos. A primeira geração é conhecida como polia rígida. Tem função de transmitir o movimento do motor ao alternador. A segunda é chamada polia de roda livre, popularmente conhecida como polia louca. Tem função adicional que o rotor gire livremente nos casos de desaceleração bruscas ou paradas do propulsor. A mais recente é a polia Zen Z-Vibe, que é uma polia roda livre com amortecimento. Além de executar as funções anteriores, isola o rotor do alternador, reduzindo o efeito das vibrações torsionais. Como identificar a polia correta para sua aplicação? A Zen recomenda que seja seguida a configuração original do veículo. Exemplo: se o alternador vier de fábrica com uma polia roda livre, recomenda-se que use uma polia do mesmo sistema. É possível identificar a equivalência entre polias através do código original da mesma, pelo código do alternador ou pelas dimensões da polia. Veja como medir. No alternador, encontre 3 dimensões. Medir o diâmetro da parte lisa do rotor. Esta medida corresponderá aproximadamente ao diâmetro do rebaixo da polia. Medir o comprimento do rebaixo. Esta medida corresponderá aproximadamente ao comprimento do rebaixo do eixo da polia. Porém, no alternador, a medida será menor em aproximadamente 4 mm em relação à medida do rebaixo do eixo da polia. E também medir o diâmetro da rosca do rotor. Esta medida corresponderá aproximadamente ao diâmetro da rosca da polia. Na polia, encontre as seguintes dimensões. Medida da distância do primeiro filete. Com o auxílio de uma régua que servirá como base, meça a distância do primeiro filete. Diminua do resultado a medida da régua usada como base. Esta medida corresponderá aproximadamente à cota Z do catálogo. Diâmetro dos filetes. Medir o diâmetro dos filetes. Atenção! Esta medição deve ser no topo dos filetes, não nos canais. Quantidade de filetes. Contar o número de filetes da polia a ser trocada. Sentido de rotação. Certifique-se da rotação de funcionamento do alternador aplicado no veículo, geralmente indicado por uma seta. Caso não exista marcação, com o uso da ferramenta de montar e desmontar polias, segure a parte externa da polia de roda livre, impedindo o giro dessa parte, da mesma forma que seria aplicada no veículo. Gire a ferramenta encaixada nos estriados do eixo da polia. O último passo é aplicar as dimensões no catálogo online Zen. Usando a pesquisa técnica, indique as dimensões encontradas. O catálogo lhe demonstrará itens que têm dimensional semelhante. Se todo dimensional estiver de acordo, teremos um correto alinhamento da correia e um perfeito funcionamento. Como montar a polia no alternador? Passo 1. Encaixe a polia no alternador e gire até dar um aperto inicial. Passo 2. Encaixe a ferramenta de montar polia. Passo 3. Encaixe a ferramenta torque na ponta do rotor do alternador. Passo 4. Com uma chave de boca, prenda a chave de montar a polia. Passo 5. Com o torquímetro, faça o aperto do rotor no eixo da polia. Conheça mais sobre a Zen SA no site zensa.com.br. Acompanhe mais dicas e lançamentos em nossas redes sociais. Para saber mais, entre em contato conosco. Até a próxima!